tudo bem com vocês? Sou Lisiane Oliveira, do Ateliê Flor de Lis, e vou ensinar vocês hoje a fazer esta porta-chuteira, tá? Essa aqui é uma porta-chuteira tamanho adulto e eu vou ensinar para vocês a fazer tamanho infantil também. E no início do vídeo eu vou passar as medidas do tamanho adulto e do tamanho infantil, tá bom? Vem comigo para o ateliê que eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, gente, eu vou mostrar para vocês como fazer o porta-chuteira. Eu vou fazer aqui com vocês o porta-chuteira infantil, mas eu vou mostrar também as medidas para fazer o porta-chuteiras adulto, tá bom? No infantil, eu estou utilizando um pedaço de tricoline na medida de 33 de altura por 50 de largura, a mesma medida da manta e a mesma medida do nylon acoplado. Para fazer a adulta, eu utilizei o tecido principal na medida de 38 de altura por 55 de largura. E só que dessa vez, como eu fiz em jeans e o jeans já era bem grosso, então ao invés de utilizar a manta, eu utilizei a intertela, né? Até porque para dar uma certa estabilidade ao jeans, que esse jeans tem um pouco de estresse, e a parte interna do nylon acoplado. E foi o suficiente para ele ficar já bem estruturado, tá? Então, vou precisar também, para fazer essa alça aqui, no caso da adulta, eu vou utilizar um pedaço de 8 centímetros por 40. E no caso da infantil, um pedaço de tecido de 35 por 8, tá? Além disso, vou utilizar zíper na medida dessa altura aqui. Então, um pouquinho maior que 33 centímetros. E viés para fazer os acabamentos. Tá bom? Então, nesse primeiro pedaço aqui, eu já adiantei, já quiltei. E para fazer esse quilt, eu utilizei o giz de alfaiate e fiz as medidas, medindo aqui, ó, 45 centímetros de angulação. Então, fiz 45 assim, 45 assim. E quando terminei, eu tive quadrado e utilizei a distância de uma linha para outra de 5 centímetros. Então, ao terminar, eu vou ter quadrados de 5 centímetros, ok? Então, essa é a primeira parte. Então, já quiltei na manta, já retirei os excessos. E agora eu vou começar a etapa seguinte, que é colocar o zíper. Então, para pegar esse zíper, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma das extremidades. Vou colocar o zíper com o direito voltado para o direito do tecido. Então, vou fazer primeiro uma costurinha de segurança. E depois eu vou pegar o nylon acoplado com essa parte aqui. Eu vou querer que essa parte seja o meu forro. Então, esse direito voltado para isso aqui. E aí, eu vou passar essa costura aqui, tá bom? Agora que eu fiz essa costura, eu vou pegar aqui, ó, esse tecido, coloco ele para trás, coloco o zíper para um lado e os dois tecidos para o outro e vou fazer essa costura rebatendo. Agora que a costura foi rebatida, o que é que eu vou pegar? Esse lado direito, colocar aqui, ó, junto com esse zíper. Vou passar essa costurinha de segurança, depois vou pegar aqui, ó, esse outro lado e colocar aqui. E faço essa costura novamente. Então, vai ficar assim, ó, os dois, um para um lado, o outro para o outro, tá bom? Eu fiz a costura, só que agora eu vou ter que abrir esse zíper, colocar ele pelo lado certo. Pronto, coloco ele assim. E agora eu vou rebater essa costura. Tá certo? Estico bem direitinho e agora eu vou rebater
a costura daqui, igual a que eu fiz desse lado. Agora que eu costurei, rebati as duas costuras, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o zíper. Vejam que minha estampa, ela tem direção. Os animais, elas estão nesse sentido aqui. Então, essa é a parte de cima, aqui é a parte de baixo. Então, o zíper, ele tem que fechar para cima e abrir para baixo. Então, eu tenho que colocar por esse lado aqui. Então, para facilitar um pouquinho, eu corto sempre um dos lados. Cortando o vídeo, minha gente, demorei foi muito para colocar esse zíper. Pronto, então eu passei o zíper uma vez fechando e depois passei novamente para que ele fique todo fechadinho para facilitar as costuras. E agora eu vou colocar ele pelo avesso para a gente fazer as costuras. Cuidado quando a gente for fazer, eu colocar pelo avesso para não abrir o zíper, né? Pronto, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Ajustar todinho, tirar o machucadinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, a partir desse meio pra cá, e eu vou dar um pique. Pra marcar o meio. Desse lado e desse lado aqui também. Demarcado o meio, eu vou ver onde é a parte de baixo do desenho. Isso só para quem tem desenhos que tenham pronto, parte de baixo. Então, eu vou pegar esse meio aqui e eu vou colocar exatamente junto com esse meio, ajustando bem para não ficar a costura retorcida. Pronto, e aqui eu vou fazer isso, ó. Pegar aqui meio com meio e passar aqui uma costura. Então, vou passar essa costura aqui e já volto. Agora que eu fiz essa costura, eu vou refilar aqui, tirar os excessos e vou fazer um quadradinho aqui, uma caixinha de leite de 4 centímetros. Então, vou marcar 4 centímetros a partir dessa costura pra cá. Então, vou riscar aqui de um lado e do outro. Pronto, e aqui eu vou cortar cerca de meio centímetro menor do que essa caixinha, tá certo? Vou cortar aqui assim.
aqui eu vou tirar esses excessos e aqui eu vou passar um viés fechando essa costura. O ideal, se você tiver um viés da mesma cor do forro, colocar. Como eu estou sem e no tecido tem o zíper branco e detalhes brancos ou claros, eu vou colocar um viés branco. Então, cortei minha caixinha de leite aqui, eu vou agora fechar essa costura com o viés, tá certo? Fechar essa costura com viés e corto os excessos aqui e depois eu vou fechar as caixinhas de leite. Coloquei o viés, então agora eu vou pegar aqui, ó, coloca a mão por dentro, nessa abertura que a gente fez, eu vou fazer isso. Então, pega esse forrinho junto com o tecido e coloco ele o meio junto com esse meio, afasto bem as costuras, pronto. E aqui eu vou passar uma costura em cima daquela linha que eu demarquei, tá bom? Então, vou fazer isso aqui dos dois lados e volto pra gente pegar o viés. Agora que eu fiz essas costuras dos dois lados fechando, eu vou fechar isso aqui com um viés. Então, vou pegar essa pontinha aqui do viés, vou dobrar e vou pegar um desses lados e encaixar aqui. Então, encaixo aqui direitinho e nessa outra parte eu faço a mesma coisa. Vou fazer uma dobrinha. Ficou grande. Pronto, e aqui eu vou passar essa costura, tá bom? Vou fazer isso desse lado e vou fazer isso desse outro aqui. Tá pronto o acabamento da parte interna. Agora a gente vai desvirar essa peça, tomando muito cuidado pra gente não abrir o zíper, tá bom? Pronto, gente, tá aqui desvirado. A gente ajeita bem o forro, pronto. E agora a gente vai fazer o acabamento da parte superior, tá certo? Nessa masculina, eu fiz uma preguinha aqui de uns 2 centímetros pra dentro. Então, eu peguei aqui, ó, marquei aqui meio com meio, o meio do zíper com o meio da peça. Então, eu fiz isso. Demarquei aqui 2 centímetros para ser as minhas pontinhas e coloquei essa parte aqui para dentro e fiz essa preguinha. Então, eu tô avaliando se eu vou fazer aqui nessa chuteirinha infantil, porque ela já é um pouco mais estreita. E do jeito que a gente tá aqui, já tá um posicionamento, uma posição legal. Então, eu acredito que essa aqui não vai precisar dessa preguinha, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Ajeitar bem essas costuras, colocar meio com meio e passar uma costura reta, de canto a canto, posicionando bem o meio, tá bom? Então, eu vou fazer essa costurinha e já volto. Fiz a costura, dando retrocessozinho nos finais. Agora eu vou pregar o viés. Só que antes de pregar o viés, eu vou posicionar as alças. Então, eu peguei aqui um pedacinho de 10 centímetros de largura por 35 e vou fazer a alcinha. Então, eu peguei aqui, ó, dobro ele ao meio.
Pronto, e agora eu dobro ao meio novamente. Linkando bem, isso aqui pode ser passado a ferro também. E agora eu vou fazer costurinha fechando. Então, eu vou fazer uma costura fechando de um lado e depois pespontando do outro. Bem, gente, para pregar as alças, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer umas alças que fiquem a distância aqui de aproximadamente 5 centímetros do centro. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meio. Então, vou marcar 5 centímetros para cá e 5 centímetros para cá. Então, eu vou pegar a alça que eu fiz na parte de trás. Eita, marquei errado. A alça é pregada na parte de trás, tá, gente? Então, vou pegar aqui, ó, no meio, pegar a alcinha no meio desse lado e posicionar ela aqui no meio e vou passar uma costurinha desse lado e aqui prendendo, tá bom? Fazer essa costurinha e já volto. Gente, e pra finalizar, depois que eu fiz essa costura, eu virei a alcinha pra cima, uma vez que ela tava pra baixo, e passei uma costurinha fechando. E tá pronta a nossa porta-chuteira. E olha só, pessoal, como ficou linda a nossa chuteirinha infantil, tá? Então, com esses dois tamanhos, vocês têm a chuteira masculina e a chuteira, aliás, a chuteira adulto e a chuteira infantil, né? E adaptando as medidas, você pode também fazer com esse modelinho uma lancheirinha, né? Então, temos a porta-chuteira adulta. Um detalhe que eu tenho de diferença, nessa chuteira adulta, como o jeans já é um tecido bem grosseiro, bem grosso, eu não utilizei a manta. Eu utilizei uma intertela aderida ao jeans e a parte interna eu utilizei o nylon acoplado, que também já dá uma boa estruturação. E na infantil eu utilizei também o nylon acoplado na parte interna. Porém, como o tecido de fora é o tricoline, é um tecido mais fininho, eu utilizei a manta para estruturar melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dá um like, se inscreva no canal para acompanhar as novidades. E é isso. Até a próxima.